no Insta quanto no Face. Valeu, galera. Vamos fazer um teste hoje para ver se a gente consegue. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Apareceu. Apareceu? Agora deixa eu ver se o doutor Samuel vai entrar aqui. Ele entrando aqui, eu já o chamo. Vamos esperar um pouquinho. Tudo bem, pessoal? A imagem tá boa? Vocês estão me enxergando bem aí? Estou fazendo hoje tudo meio diferente. Vamos ver se a gente consegue falar sobre um tema importante hoje, que é justamente a liberdade religiosa. Ficou bom? Legal. Estamos fazendo um teste aqui hoje, fazendo um pouquinho diferente, vai ficar bom. Olá, doutor, sou Elaine Alves, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Santo André. Prazer estar aqui. Obrigado, doutor Elaine. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de participar conosco desse tema tão importante. Nós estamos vivendo tempos difíceis aqui em Pindamonhangaba, tempos de arbitrariedade. E, na verdade, essa live aqui é uma live que eu faço. Eu sou, por acaso, sou presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Pinda, e, por acaso, eu sou pastor também, e da Assembleia de Deus. E eu escolho aqui todos os dias, praticamente, durante essa pandemia, eu tenho feito as lives para consolar os irmãos, para trazer uma palavra de esperança, de estímulo para todos. Então, hoje nós vamos fazer, como sempre fazemos, uma palavra de esperança, uma palavra de estímulo, uma palavra de fé, e depois vamos entrar nesse assunto sério, porque houve muitas manifestações, muita gente brava, muita gente chateada aqui em Pindamonhangaba, e com toda razão. O direito à liberdade religiosa é um direito muito caro para nós brasileiros. O povo brasileiro é um povo de fé, o povo brasileiro é um povo de convicções religiosas e espirituais muito fortes, e quando nós somos atacados nos nossos direitos, nós ficamos bastante mexidos, né? Bastante chateados. Então eu quero te pedir um favor, nos ajude divulgando essa live, por favor, nos ajude aí, mandando para os seus contatos, compartilhando a live, para que a gente possa ter o maior número de pessoas presentes para comentarmos e falarmos sobre um tema tão grave. E talvez alguém possa dizer, olha, eu não sou de Pindamonhangaba, esse assunto não me interessa, porque eu não sou de Pindamonhangaba, mas, na verdade... ele já entrou aqui, vou ver se eu consigo chamar o Xará aqui. Vai entrar comigo no primeiro. Tudo bem, Xará? Tudo bem, estamos aqui também. Que legal, que legal. Estava fazendo uma breve exposição de motivos aqui, doutor Samuel. Eu vou tentar. O senhor tem algum outro aparelho para a gente tentar no Instagram também, ou vamos ficar só no Face? Olha, eu estou aqui, então, eu entrei pelo Face aqui, eu posso entrar pelo Instagram. Se tiver 2 aparelhos e quiser entrar pelo Instagram também, é bom que a gente transmite pelas 2 plataformas. Eu estou no Face no computador e posso entrar no Instagram pelo... que legal. Se o amigo puder, seria muito bom. Enquanto isso, eu vou fazendo uma exposição de motivos aqui. Na verdade, até para o pessoal entender. Essa live é uma live tradicional que nós começamos já desde o início da pandemia. E o objetivo dessa live é levar consolo, é levar alegria. Nós aqui brincamos, contamos às vezes até umas anedotas aqui e damos uma palavra de amor, de incentivo, de carinho, uma palavra baseada no texto sagrado, na Bíblia, sempre uma palavra de carinho, de amor, uma brincadeira. Às vezes eu até me meto a cantar, viu, colega? De vez em quando eu me meto até a cantar uma música aqui, arrisco. Eu compus algumas melodias, né, na minha história como pastor, como obreiro, eu compus alguma coisa. De vez em quando eu canto alguma coisa que eu compus aqui e fica bastante legal. É uma coisa bem intimista, não temos grandes formalidades e eu quero justamente manter esse ritmo leve aqui, esse ritmo intimista. O doutor Samuel também é um colega cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, daqui a pouco ele se apresentará melhor, né? Mas o fato é que o objetivo nosso é esse, é trazer leveza, alegria, paz ao seu coração, tá bom? Então nos ajude aí, doutor Samuel deu uma sumidinha daqui a pouco ele volta. Eu peço a você que nos ajude divulgando essa live. Nós queremos levar isso ao máximo de pessoas possíveis, esse tema de hoje. Por quê? Porque alguém pode dizer bem assim, mas eu não sou de Pindamonhangaba, isso não me afeta. Meus amados, afeta a todos,
porque a arbitrariedade, ela se alastra, ela se estende. Então, se nós nos calarmos aqui em Pindamonhangaba, ante uma atitude arbitrária do Poder Executivo, nós podemos ter isso reproduzido, replicado nas comarcas vizinhas aqui do Vale do Paraíba, por todo o estado de São Paulo, e por que não dizer no Brasil. Nós temos visto aí desmandos, atitudes equivocadas de administradores públicos em razão dessa pandemia, sob o manto aí, né, da saúde pública, pessoas que estão apanhando nas ruas, pessoas que estão sendo presas, trabalhadores que saem algemados e apanham, né, na frente dos seus comércios, do local onde eles têm o seu ganha-pão. Então nós não podemos ser coniventes nem permissivos. Por quê? Porque esse mal pode nos alcançar. Ontem, eu fiz a leitura aqui de uma poesia de Bertolt Brecht, muito interessante. Se tiver tempo, eu vou repeti-la hoje, mesmo que eu não saiba ela de cor, eu consigo repetir alguns trechos. Então, esse é o nosso objetivo, levar uma palavra de consolo para o seu coração, uma palavra de alerta e gerar uma mobilização de todos os cristãos, dos não cristãos, inclusive dos ateus, dos que não têm religião, mas que entendem que aqueles que têm religião têm o direito de exercer a sua fé sem embaraço, sem restrição. O Estado já não nos ajuda com muita coisa. Os impostos são pesados, as exigências do Estado são muitas. O Estado é um parasita na vida do cidadão. Aqui na América Latina, na maioria dos países, o Estado é um parasita, não ajuda em nada, só nos complica, só nos acocha, só nos exige pagamento de tributo e uma série de regras absurdas. E agora, no momento que, além de não ajudar, começa a atrapalhar, a interferir na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual, no nosso direito de expressão religiosa e expressão espiritual. Então, amados, voltou o colega aqui, voltou o doutor Samuel, estava fazendo as considerações aqui, e aí, colega, deixa eu até te falar, nós aqui nessas lives, nós vamos sortear aqui uma Bíblia, ó. Nós vamos sortear essa Bíblia é uma Bíblia King James, é uma Bíblia que foi feita de 1604 a 1611, uma tradução, acho que o senhor deve conhecer a história. O rei James desconfiava da tradução Vulgata Latina, né, depois do rompimento com a Igreja Católica, e ele contratou 20 eruditos aí a peso de ouro, que ficaram durante foram 7 anos, né? Esses 54 eruditos ficaram ali preparando, traduzindo do original do Novo Testamento do hebraico e do original do Novo Testamento grego, o Velho Testamento hebraico, o Novo Testamento grego, e foi feita a versão King James, que é considerada uma pérola da língua inglesa. Nós estamos sorteando aqui, entra na minha página, você vê como é que você ganha, tá bom? E tem uma brincadeira que nós fizemos, viu, Xará? Nós fizemos uma brincadeira aqui, vamos dar um óculos de presente para quem deixar o bigode mais vistoso aí, viu? Eu nunca tive bigode na vida, e entrei na brincadeira para deixar o bigode, e quem deixar o bigode tiver mais curtidas aí, mandar a foto, vai ganhar um óculos aí da Occhiali, um óculos bonito. Esse óculos que eu estou usando é da Occhiali. São uns amigos nossos e a gente está ajudando eles aí nessa pandemia, né? E divulgando. Então, as pessoas já conhecem aqui, estão participando conosco dessa brincadeira e está ficando muito gostoso. Antes de falar dessa questão da liberdade religiosa, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente te conhecer um pouquinho, o pessoal saber da sua biografia, da sua história, né? Para nós te conhecermos melhor. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade, o convite, né? E quero dizer a quem está acompanhando nossa live que, além do pastor Samuel, doutor Samuel ser meu xará pelo primeiro nome, nós ainda temos um segundo nome em comum, que é o sobrenome Gomes. Ele é Eduardo Bezerra Gomes, e eu sou Gomes Bezerra, e eu sou Samuel Gomes de Lima. Mas, olha, é uma alegria, uma satisfação. Se fosse em outros tempos, eu ia até concorrer a esse prêmio do bigode, mas agora não está dando muito, né? Eu sou advogado, sou um líder da Igreja Adventista aqui na cidade de Diadema e também coordeno a área de liberdade religiosa no estado de São Paulo, além de desenvolver várias atividades de defesa e promoção da liberdade religiosa, por ser presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, de ser presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Então, é uma grande satisfação estar com vocês para a gente debater a questão da liberdade religiosa para todos.
Ah, que legal. Então tá bom. O senhor é da igreja adventista, né? Exatamente. Tem cargo ministerial lá na igreja adventista? Então, na igreja adventista, nós temos o pastor, que é dedicação exclusiva, temos o ancião, que é em algumas denominações, é chamado de subpastor, né? O ancião é o assistente direto do pastor, é o copastor dentro de uma igreja, né? O ancião, o pastor é dedicação exclusiva e o ancião é voluntário, mas eles têm a mesma investidura espiritual. Né? Então, eu sou ancião da Igreja Central de Diadema. Ah, que bênção, graças a Deus, fico muito feliz. Então, o nosso público aqui predominantemente é evangélico e católico, né? Predominantemente. Então, nós temos aqui nas nossas lives uma audiência muito boa e predominantemente evangélicos e católicos juntos, são pessoas que compreendem bem essas questões litúrgicas, né? Que têm uma vida voltada para a espiritualidade, para a palavra de Deus, e alguns até de outras denominações para os seus livros de fé. Mas, enfim, eu vou começar, colega, se me permite, como de costume, trazendo uma reflexão da palavra de Deus, e depois nós vamos discutir esse tema aí, né, que é tão comezinho dessa violência que nós temos sofrido aqui em Pindamonhangaba. Eu quero fazer uma rápida leitura, sem cansar vocês, uma reflexão muito rápida da palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7. Eu vou ler aqui na versão King James, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Existem leis espirituais na nossa vida, assim como existem as leis da física, a lei da gravidade, a lei de Newton, né? A terceira lei de Newton. Newton descobriu várias leis da física, e a terceira lei de Newton diz que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, tudo na vida tem leis. Leis físicas, leis morais e leis espirituais. E se tem uma lei infalível na vida, é a lei da semeadura. Aquilo que se planta, necessariamente se colhe. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou começar contando uma história de Andrócles. Talvez alguém já tenha ouvido falar. A história de Andrócles e o leão. A história de Andrócles e o leão, ela surgiu, colega, lá na antiguidade. Eles já cantavam essa história. E nunca, embora ela tenha sido depois reputada por lenda, mas ela foi sempre contada como sendo uma história verídica, inclusive com a indicação dos seus personagens. Andrócles, segundo a história conta, Apião foi o primeiro que contou essa história, ele conta que ele era um escravo e ele servia um cônsul. E o cônsul era muito cruel, era muito mau, maltratava aquele escravo. E um dia ele, angustiado, fugiu e se refugiou. Era um cônsul que tinha domínio na África. E Andrócles era um escravo africano. E ele, então, se refugiou nas cavernas, foi viver como um ermitão e para poder fugir dos maus tratos, da perseguição. E um dia ele estava dentro da sua caverna, como de costume, e, para surpresa dele, rapaz, não tinha um leão dentro da caverna? O leão estava dentro da caverna e o leão não o atacou, ele ficou surpreendido, ficou estático, e ele viu que o leão agonizava. O leão tinha uma ferpa, né? Uns falam ferpa, outros falam farpa, mas ele tinha algo encravado na sua pata que estava inflamado e ele agonizava, sentia muitas dores. Ele se aproximou do leão, o leão permitiu e ele conseguiu tirar aquele objeto que inflamava a pata do leão. Pois bem, os dias se passaram, o tempo passou e ele fez amizade com o leão. E o leão o tratava como um gato, né? O leão recebia os carinhos dele, fizeram amizade, ele ficou muito tempo convivendo na caverna com o leão, sem ser molestado, e depois ele cansou-se de viver fugitivo, voltou, foi capturado, se entregou para uma patrulha romana, voltou para Roma. Chegando em Roma, o cônsul já tinha ido para Roma, chegando em Roma ele foi entregue à arena para ser jogado aos animais ferozes e morrer. Recebeu a sentença de morte. Quando ele recebeu a sentença de morte, então alguém dizendo aqui que o áudio está com problema. Deixa eu tentar melhorar. Será que... Onde está? Não sei o que está acontecendo. Vamos ver se eu melhoro aqui o áudio. Se tiver uma melhora aí, vocês me falam. Tá bom? Vou tentar melhorar aqui. Voltou? Obrigado. Voltou aqui. Então tá bom. E, na verdade, o Andrócles, então, foi jogado na arena. Quando ele foi jogado, o imperador, não se tem certeza, mas provavelmente era Calígula ou Cláudio, pela data histórica que é apontada. Calígula era um homem terrível, né? E quando ele caiu na arena, estranhamente, o leão
avançou. O leão não investiu contra ele, mas o leão se aproximou dele como se o conhecesse, como se o reconhecendo, e o leão se comportou com ele como um gatinho, recebeu os carinhos dele, rolou no chão, foi afagado, e aquilo deixou todo o Coliseu em suspenso. As pessoas ficaram absolutamente atônitas, sem entender o que estava acontecendo. E então o imperador o chamou à tribuna e ele contou a história de que aquele leão era o leão que há muitos anos ele tinha livrado do problema na pata. E esse leão, então, o reconheceu e não o feriu. Ele curou o leão e o leão não o feriu. Então veja que é uma história interessante. Não se tem absoluta certeza da veracidade, mas alguns historiadores afirmam que ela é verídica. E o fato é que aquele homem colheu exatamente aquilo que ele plantou. Na vida, meu irmão, na vida, meu amigo, na vida, minha irmã, nós colhemos aquilo que plantamos. Eu tenho estado muito feliz porque nesse tempo de crise, de pandemia, colega Samuel, nós temos recebido inúmeras doações financeiras, de cesta básica. Teve uma coisa que me tocou. Nós entregamos uma cesta básica para um rapaz e num mês, no comecinho da pandemia, e ele voltou para pegar mais víveres. E aí ele disse bem assim, olha, essa cesta eu queria pegar para mim, mas eu prefiro que você entregue para minha irmã, porque ela está em situação pior do que eu. Eu consigo suportar uns dias. Entrega essa cesta para minha irmã. Nós entregamos a cesta para a irmã dele e no outro dia providenciamos uma nova cesta para ele. Mas aquilo me tocou porque ele, necessitado, ele precisando, ele preferiu abrir mão da sua própria cesta básica, do seu próprio meio de subsistência para beneficiar a irmã. E eu tenho visto muito isso. Teve aqui um supermercado aqui, colega, que fez teve uma atitude muito bonita. Eles colocaram numa gôndola várias cestas básicas. E uns dizeres mais ou menos assim, olha, se você precisa, pegue sem pagar. Não precisa pagar. Se você sabe de alguém que precisa, pode pegar a cesta básica e também leve sem pagar. Se você não precisa, use a consciência e não leve. E deixou à disposição para as pessoas. Foi aqui pertinho de mim, no distrito de Moreira César, aqui em Pindamonhangaba. Então veja que a vida é assim. A vida é um constante semear. A vida é um constante plantar. Aquilo que nós plantamos, meu amigo, nós necessariamente vamos semear. Jesus disse uma vez, não se colhem figo dos abrolhos. Não se colhe figo dos abrolhos. Quem planta espinho não vai colher um fruto suculento, vai colher espinho. Aquele que planta batata vai colher batata. Quem planta morango vai colher morango. As pessoas que plantam maledicência, egoísmo, perseguição, ódio, intolerância, infelizmente, a seu tempo ceifarão aquilo que não convém. Então, o desejo do meu coração e o conselho que eu deixo para você que me ouve nesta tarde é que você semeie no solo fértil do seu próximo, do seu irmão, ajude quem precisa, socorra uma entidade, plante para que você possa receber. Eu tenho certeza que você vai colher as bênçãos de Deus. Você vai colher a graça do Senhor. Você vai colher a presença do Espírito Santo e o consolo e a proteção de Deus sobre você e sobre a sua casa. É o que eu deixo para vocês nessa tarde. Eu vou abreviar bastante a nossa palavra de hoje, porque eu quero tratar de assunto sério, né? E a palavra de Deus é muito séria, mas eu vou trazer uma rápida consolação e deixo esse desejo para a sua vida, esse alerta, essa palavrinha de sabedoria rápida, para que você possa plantar. Plante bem, porque certamente nós semearemos. Plante bem, plante com amor, plante com carinho. Jesus estabeleceu uma regra de ouro de conduta do ser humano. Façai aos homens o que quereis que vos façam. Então nós precisamos fazer aos homens aquilo que nós esperamos que eles façam para nós. E isso me leva a um assunto muito sério, que é o assunto da liberdade religiosa. Por isso eu pedi que o colega estivesse aqui hoje. Porque aqui em Pindamonhangaba, para quem não está sabendo, nós recebemos um comunicado da Prefeitura Municipal dizendo que agora os nossos cultos, mesmo online, não podem contar com mais de 5 pessoas. Quer dizer, nós obedecemos todas as regras sanitárias, nós cumprimos todas as regras de isolamento social, o povo religioso, seja ele cristão, seja ele budista, seja ele de qualquer outra religião, é um povo ordeiro, é um povo obediente, com espírito elevado, nós obedecemos aos nossos líderes, aos nossos governantes, e nós obedecendo tudo sem nenhuma razão, o governo municipal nos então
quer castrar, quer impedir de manifestarmos o nosso culto. Olha, fica quase impossível fazer assim, porque nós precisamos de pastores para pregar, precisamos de pessoas para cantar os louvores, para a edificação das pessoas que estão nos ouvindo, precisamos das pessoas do diaconato, geralmente, que cuida da administração do templo, da entrada, da saída, da boa condução do culto, né? Nós precisamos de pessoas que tocam. O número de 5 é quase impossível de nós realizarmos um culto com um mínimo de qualidade e com a possibilidade mínima de transmitir a mensagem do evangelho com coerência, com clareza, né, para que a pessoa seja edificada nesse momento de angústia e de tristeza. Eu vou pedir para o doutor Samuel tomar a palavra e fazer para nós, principalmente, uma exposição de motivos acerca do que vem acontecendo. A doutora Damares estava fazendo brilhantemente na nossa reunião agora há pouco, né? Na verdade, ao que me consta, doutor Samuel, não há fechamento de igrejas, não há determinação para lacração de igrejas, há apenas algumas restrições, não é isso? Olha, boa tarde a todos novamente. Na realidade, essa questão da liberdade religiosa e do comportamento, né, das organizações religiosas agora, durante a pandemia, é uma situação que tem, assim, proporcionado uma certa preocupação. Por quê? Em diferentes cidades do Brasil, houve comportamentos também complicados a respeito da pandemia, né? Não houve uma uniformidade de tratamento. Então, o que está acontecendo em Pinda, né? É talvez uma ação isolada do executivo da cidade e está estabelecendo um critério de controle que é absolutamente sem fundamento, porque 5 pessoas numa igreja pequena, num salão muito pequeno, e tem algumas igrejas que se reúnem em salões bem pequeninhos, é muita gente. E num auditório grande, num salão, numa nave de igreja aí, 300, 400, 500 pessoas, 5 pessoas é um número irrisório. Então, precisa ser revisto esse critério, né, de onde ele partiu, qual o fundamento. Nós tivemos no estado de São Paulo, no início da pandemia, alguns decretos, nenhum deles fazia menção específica a igrejas ou a salão de festa ou qualquer tipo de espaço público, espaço de aglomeração de pessoas, mas fazia referência de que não era permitida aglomeração de pessoas nesses espaços, né? E ali, nesses decretos, foram dados alguns critérios. E as igrejas, antes do Estado fazer qualquer decreto, já tinham tomado iniciativas, a Igreja Adventista, a Assembleia de Deus, por conta própria, porque é uma decisão de foro particular. E daí houve uma ação do Ministério Público, uma ação civil pública, que estabeleceu justamente, que pediu, né, ao judiciário que estabelecesse como regra obrigatória o fechamento das igrejas e multa de R$10 mil, e aí foram sugeridas vários tipos de multas. Mas uma grande denominação entrou na justiça e essa multa, essa sanção administrativa, ela foi derrubada. E as igrejas, então, não ficaram sujeitas à multa, e o Estado de São Paulo, em nenhum momento, ele estabeleceu que o espaço religioso deveria ser fechado. O que deveria ser evitado eram as aglomerações. E as igrejas têm esse critério, hoje a tecnologia favorece, quer dizer, a igreja não pode se reunir para fazer o seu culto. Aí vai fazer online, a prefeitura não permite. Então, qual é o grande contrassenso? O grande contrassenso é que a prefeitura não está controlando o povo que está andando nas ruas, a prefeitura não está controlando, de repente, aglomerações no supermercado, na padaria, em outros ambientes, mas nas igrejas não. Não entendo que seja um processo de perseguição.
Mas, no mínimo, é estranho que há uma fiscalização severa para com as igrejas e para com outros equipamentos públicos, equipamentos de movimentação de pessoas que também aglomeram pessoas, como supermercados, padarias, quitandas, não haja uma fiscalização. Então, eu quero dizer, pastor Samuel, doutor Samuel, em nome da liberdade religiosa, acho importante que seja feita uma nota de repúdio ou uma nota para com a prefeitura, estabelecendo, né, que a estranheza desse número, né, de 5 pessoas surgiu da onde? Por quê? A própria deputada, doutora Damares Moura, da qual eu sou assessor, e eu estou coordenando um grupo de trabalho, estabelece justamente alguns critérios que serão sugeridos ao governador de São Paulo e que também poderão ser sugeridos, nós vamos, inclusive, encaminhar ao vereador presidente da Câmara, Rafael Goff, que estabelece critérios. O doutor Samuel participou da nossa reunião, onde ali foi estudado as condições e o número de pessoas, quem sabe, se for liberado, né, porque estamos na expectativa do governador abrir alguma condição para alguma reunião, mas alguns estados já fizeram isso. O estado de Goiás, por exemplo, estabeleceu que 30% do espaço público apenas pode ser ocupado, que os locais públicos têm que ter álcool gel suficiente para as pessoas fazerem higienização, que o espaço público tenha os locais marcados com intervalo de 2 metros, 1,5 metro entre cada pessoa. Então, tem várias condições, que seja feita uma leitura, uma explicação da importância de passar o álcool gel, de lavar as mãos, de sentar de maneiras separadas, né, lá na frente, né? Então, alguém vai à frente e faz a descrição ali do serviço, porque aquilo é importante. Então, seguindo alguns critérios, se houver uma flexibilização, é preciso seguir. Se não houver a flexibilização, por quê? Segundo estudiosos, epidemiologistas, nós ainda não chegamos no pico da pandemia. Estamos ainda na linha ascendente. Então, há a expectativa que durante o mês de maio, até o final de maio, a gente atinja o pico e depois começa a crescer. Então, dentro dessa linha, nós imaginamos que, provavelmente, a quarentena deva ser estimulada por mais 2 ou 3 meses. Por quê? Nós gastamos 3 meses para chegar no pico e agora vamos gastar mais cerca de 3 meses para chegar no nível mínimo, né? E que as pessoas já estarão predominantemente imunizadas. Então, mas o que o pastor Samuel está trazendo, meu xará, e que eu concordo com ele? Seja com a flexibilização de usar 30% do espaço, seja na condição que estamos hoje. Eu acho que ninguém está questionando deixar de cumprir as condições. O que está sendo questionado são condições absolutamente sem fundamento e que poderão prejudicar até aquele culto que não expõe as pessoas, que é o culto online, como nós estamos fazendo a nossa reunião. Eu estou aqui na minha casa com toda a proteção, né? Eu, inclusive, já estou na faixa de risco, porque sou diabético e tenho outras complicações. Então, eu não estou circulando, mas eu estou fazendo atividades absolutamente possíveis através da internet, do Instagram, do Facebook, do Zoom, né? E que as pessoas se acostumaram a fazer essas reuniões. Então, nós precisamos ir contra, sim, uma decisão arbitrária, infundada, que precisa ser
reformulada dentro de critérios objetivos. Então, a grande questão é, se for mantida a quarentena, esse número de 5 pessoas ele não se sustenta. Precisa ser estabelecido um critério dentro da razoabilidade e também da proporcionalidade. Então, se o auditório permite um número cheio, um auditório cheio permite 300 pessoas, vamos estabelecer que ter ali 5%, 10% de pessoas atuando para cumprir a liturgia do culto, mesmo que ele seja online, é razoável. Então, fica aqui o meu registro, a minha solidariedade, o meu apoio formal com as instituições que eu presido, para que essa situação seja sanada em Pindamonhangaba. Pastor Samuel e meu xará. Obrigado, meu amigo. Xará, deixa eu te falar, na verdade, a minha preocupação tem sido a seguinte: eu não falo somente em nome dos evangélicos ou das pessoas das religiões cristãs. Nós temos aqui em Pindamonhangaba o Pai Rogério, que é da Umbanda, nós temos pessoas de outras religiões. Aqui nós temos uma fazenda das maiores comunidades Hare Krishna, talvez do Brasil, aqui em Pindamonhangaba, a Fazenda Nova Gokula. E a minha preocupação é o seguinte: nós que conhecemos um pouquinho de legislação, nós sabemos que existe um binômio aí, né? O homem vivia in natura, vivia de forma selvagem. E aí surgiu a ideia do Estado. O que é o Estado? Você tem uma série de liberdades e você quer segurança. Então, nós abrimos mão de uma série de liberdades em nome da segurança estatal, né? Então, nós abrimos mão de alguma coisa em troca da ingerência estatal. O meu problema é o seguinte: o que me assusta é quando o Estado fica tão draconiano, fica tão voraz, que ele quer interferir em qualquer manifestação da vida do cidadão. E o que mais me preocupa, doutor Samuel, é que os primeiros que são perseguidos, infelizmente, são os religiosos. Nós vemos isso, e eu fico muito chateado, porque o que tem um ditado antigo que diz, né, 2 pesos e 2 medidas. Como eu disse, aqui em Pindamonhangaba, no nosso caso, por isso que eu faço um alerta para todos, eu estou aqui defendendo não só a minha cidade, mas estou defendendo a justiça, estou defendendo o direito, estou defendendo as leis e a Constituição. Por isso eu pedi o auxílio do doutor Samuel, que é um homem mais experimentado que eu ainda nesses temas, né, um advogado brilhante, e o fato é que começam as pequenas perseguições, as pequenas provocações, as pequenas incursões nas nossas liberdades. Se nós ficarmos calados, elas vão aumentando cada vez mais. Platão disse uma vez, né, o problema dos homens de bem se afastarem dos negócios políticos é eles serem governados pelos maus. Martin Luther King disse uma vez: olha, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Às vezes nós permitimos que as nossas liberdades vão sendo tolhidas desnecessariamente, sem fundamento. Para você ter uma ideia, você que está nos assistindo aqui, seja você cristão, seja não, a administração pública ela tem princípios. O doutor Samuel pode falar melhor que eu sou criminalista, o doutor Samuel manja mais do que isso, manja mais do que eu do que isso. Mas um dos princípios da administração pública é o seguinte: as decisões da administração pública têm que ser técnicas, fundamentadas. Eu não posso tomar uma decisão como administrador público, como prefeito, como agente público, nem como juiz. O juiz tem o dever legal de fundamentar suas decisões. Se ele não fundamentar as decisões, do ponto de vista jurídico e técnico, a decisão dele é derrubada. Aqui em Pindamonhangaba, sem nenhuma fundamentação, colega. Nenhuma fundamentação, nenhum estudo técnico, nenhum ato ou fato que embasasse aquela decisão, simplesmente mandaram um comunicado para a gente: olha, a partir de hoje, vocês só podem ter 5 pessoas dentro dos cultos, nos templos religiosos. Isso é um absurdo. Daqui a pouco eles vão querer interferir na nossa liturgia, o que nós fazemos, o que nós não fazemos. Às vezes, o que me assusta é que algumas pessoas mal intencionadas aproveitam esses momentos de fragilidade, aproveitam esses momentos aí de pandemia, de decretação de emergência, de estado de calamidade, para poder prevalecer contra as pessoas vulneráveis. E é isso que eu, como advogado, não posso aceitar. Eu dizia ontem lá aqui na minha live que eu tenho muito orgulho de ser advogado, viu, colega? Porque hoje, com todo respeito, tem instituição aí, eu vou dar nome aos bois, o Ministério Público hoje quer se imiscuir em tudo. A própria magistratura, eu fiquei impressionado, teve um lockdown hoje, acho que foi no Maranhão, não é? Um lockdown determinado por um juiz. Quer dizer, a ingerência de um poder no outro é absurda. Mas engraçado, viu, colega, que me faz lembrar, eu digo isso porque eu já pesquisei, eu estudei o fundo histórico disso,
os magistrados, os promotores de justiça, na época da ditadura, continuavam suas vidas normais, denunciando, julgando, recebendo do Estado. Nós, advogados, éramos perseguidos. Eu tive a honra de receber a laurea do mérito docente na OAB de São Paulo, das mãos do doutor Ives Gandra da Silva Martins. E ele foi exilado, foi botado para fora do Brasil. Por quê? Porque os advogados não se calavam. Os advogados lutavam. Então, aqui hoje, o pavimento, a estrutura da democracia brasileira, no fundamento, no alicerce ali, tem muito sangue de advogado, viu, colega? Tem muito sangue de advogado que foi morto, que sumiu nos porões da ditadura e que foi exilado e mandado embora do Brasil. Então, por que eu chamei os colegas advogados e tenho pedido à OAB, doutor Aziz, presidente da nossa OAB de Pina, tem o mesmo entendimento que nós advogados, temos o privilégio de dar voz àquele que não tem voz. Nós temos o privilégio de pleitear aquilo que muitos não podem pleitear. E, na verdade, o próprio Jesus disse, né? João disse, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarmos, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2. Então, eu creio que o próprio Jesus se coloca como nosso advogado espiritual. Eu creio que a advocacia não pode se calar. Eu creio que nós, como instituição, por isso que a OAB tem a sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, não pode se calar, porque essas pequenas liberdades foram sendo tolhidas, vão nos tolher também as grandes liberdades. Se hoje nos impedem, sem fundamento, sem lógica, sem razão, de externarmos a nossa fé, de levarmos carinho, amor, consolo para quem está dentro de casa, muitas pessoas, eu tenho ouvido, irmão Samuel, pedindo socorro porque estão depressivas, agoniadas, angustiadas, muitas com síndrome do pânico. Agora, essa semana, alguém me procurou com síndrome do pânico, ansiosas, isoladas dentro da sua casa. A saída espiritual que essas pessoas têm é a igreja, é o culto online, é o conforto que chega dentro dos seus lares, porque elas não podem sair. E agora até isso estão querendo tolir, né? Eu costumo sempre citar Robespierre e Rousseau, eles estavam discutindo, e um disse ao outro, não lembro qual deles que foi, e falou bem assim, olha, eu discordo de todas as palavras que você acabou de dizer, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Então, eu sou um democrata. Eu entendo que a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de exercer a sua fé, seja em que nível for, seja qual religião, seja qual credo, ele não pode ser tolhido sem uma razão justa. Então eu quero aqui fazer minhas as palavras do senhor. Eu concordo que esse tempo não é o tempo de flexibilização ainda. Concordo que nós temos que continuar com os nossos cultos online, mas eu também tenho certeza que nós temos que ter liberdade para poder, com algumas pessoas, o mínimo necessário, mas 5 não é razoável. 5 não é razoável. Mas com o mínimo de pessoas necessário, dentro do tempo, apenas aquelas necessárias, obedecendo às regras sanitárias, obedecendo às regras de saúde pública, mantendo o isolamento social dentro dos nossos tempos com o menor número de pessoas possível, nós não podemos ser impedidos de levar socorro. Um socorro que o Estado não leva. Nós levamos socorro espiritual e levamos também socorro assistencial. Há pessoas, colega, que estão comendo porque as igrejas estão abertas. Se as igrejas estivessem fechadas, eles não estariam comendo, salvo o melhor juízo. Doutor Samuel, refletindo aí sobre a sua fala, eu quero destacar aqui um pensamento de um grande presidente dos Estados Unidos, do segundo presidente dos Estados Unidos, que ele disse o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Verdade. E as lideranças religiosas de Pindamonhangaba estão sendo justamente vigilantes, estão cuidando do seu espaço de atuação, de serviço, de reunião, porque são direitos constitucionais. Há determinadas situações que não podem ser tiradas. Dentro da Constituição, o estado de calamidade pública e o estado de emergência são decretados em nível federal e podem ser decretados também em nível municipal e estadual, eles não são suficientes para limitar os direitos das pessoas. E o direito de reunião é um desses. Esse direito de reunião, ele não pode ser tirado nem no estado de emergência. Ele só pode ser tirado no estado de defesa e no estado de sítio. Então, quer dizer, teria que haver uma decretação em nível estadual
porque só quem pode decretar também o estado de defesa e o estado de sítio é o poder federal, é a União. Então, teria que haver esse estado de condição social decretado em nível federal para que, de forma arbitrária, pudesse ser com a fiscalização daí do Exército, por isso que chama estado de defesa e estado de sítio, e não pelo ente municipal. Então, causa estranheza que tenha havido esse tipo de pressão sobre as igrejas, impondo a possibilidade de multas ou de sanção, inclusive criminal, porque, na realidade, não se configura um crime contra a saúde pública, a ter ali o número de pessoas dentro de uma razoabilidade da forma adequada naquele ambiente. Então, eu reforço a minha condição, né? E eu quero dizer rapidamente, a liberdade religiosa, ela cobre a todos. Ou o direito do evangélico, ele é maior, ele é menor, ou ele é igual ao direito do espírita? Ele é igual, o direito é igual. E nós não estamos aqui defendendo denominação, nós não estamos defendendo religião, nós estamos defendendo o direito de cada um professar a sua religião, de acordo com os ditames da sua consciência. Então, o direito ele iguala. Agora, nós temos diferenças doutrinárias, diferenças de interpretação religiosa, mas isso é de cada um e nós temos que respeitar a decisão do outro e a escolha do outro. O que estamos aqui defendendo é que a mesma norma que serve para uma casa espírita serve também para uma igreja evangélica, serve para uma mesquita muçulmana, serve para um espaço religioso Hare Krishna. Eu sei que a comunidade Hare Krishna em Pinda é muito forte. Então, a liberdade religiosa é para todos. É por isso que nós precisamos nos unir para defender o direito de todos. E o que me assusta, colega, é que, na verdade, a doutora Damares, eu quero agradecer a Deus pela vida da doutora Damares, que também é uma serva de Deus, e ela fez, eu participei da reunião do Comitê de Liberdade Religiosa, e justamente ela fará uma indicação ao governador agora, nos próximos dias, né? Justamente propondo, a partir do dia 11 de maio, a flexibilização com a possibilidade de realização de reuniões presenciais, obviamente com algumas restrições. Quais seriam essas restrições? 30% da capacidade do templo, a obrigatoriedade do uso de máscaras, obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel 70 para todos que chegarem na igreja. Que mais? Afastamento de no mínimo 1,5 metro de distância, o distanciamento de no mínimo 1,5 metro dentro do templo, a necessidade de orientação pública, né, antes do início do culto, isso. A proibição de toques físicos, de abraços, de afagos e de cumprimentos durante a realização do culto. Parece-me também que a proibição de crianças nas dependências do templo e das pessoas do grupo de risco. Seriam os idosos, diabéticos, hipertensos, as pessoas que têm alguma comorbidade que pode complicar o seu quadro físico. Então veja que, na verdade, o Legislativo Paulista, isso foi implementado em Goiás, salvo engano, e Santa Catarina. São os dois estados que, se eu não me engano, já implementaram isso. Eu tenho amigos em Goiás que estão cultuando. As igrejas têm obedecido à risca. Os lugares são marcados. Então, a pessoa só pode sentar nos lugares que estão liberados para sentar, para guardar a distância de 1,5 metro, de umas para com as outras. Então, na verdade, as igrejas têm se adaptado, têm obedecido. Então, a tendência hoje pode ser, não podemos afirmar, mas pode ser que no dia 11 de maio, que já se avizinha, que faltam 10 dias, já tenhamos uma flexibilização, uma regra estadual para permitir os cultos presenciais. E a Prefeitura de Pindamonhangaba vai na contramão, querendo punir os pastores. E o que me deixou mais chocado, é justamente a ameaça de processo crime, a ameaça de multa. Isso é muito covarde, isso é muito injusto. Eu tenho defendido, colega, desde o início, a necessidade do isolamento social, tenho obedecido
Tenho sido o primeiro a defender, acho que o momento, principalmente no começo da pandemia, não era mesmo de fazer cultos, era cada um estar na sua casa. Mas eu não posso, como democrata que sou, como um defensor da Constituição, da lei, da justiça e da verdade, eu não posso concordar que o cidadão de bem esteja na rua, numa praça, sem praticar mal a ninguém, sozinho, e o agente público chega lá e mete uma algema nele, joga ele no chão, bata nele. Eu não posso aceitar, eu posso aceitar que o comércio lá do camarada no Piauí, que fosse lacrada a loja dele, que até fosse aplicada uma multa, porque ele está descumprindo uma determinação legal, mas eu não posso aceitar que alguém pegue um cacetete, que alguém use de força e bata, e agrida esse pai de família, que no momento de desespero, tentou ganhar uns trocados para comprar um pão com manteiga, para colocar na mesa para o seu filho. Essa inversão de valores é que me deixa absolutamente apavorado. E os nossos direitos e as nossas garantias começam a ser suprimidos nesses pequenos detalhes. Hoje vão interferir nos cultos online, amanhã vão querer fechar as igrejas, multar as igrejas, prender os pastores, fazer com que os pastores sejam presos em flagrante, né, por crime contra a saúde pública, que eu entendo que é um grande absurdo. Precisa haver reserva legal, precisa haver previsão legal, não há como enquadrar, mas enfim, como no Brasil não há segurança jurídica, eu fico muito preocupado com essa situação. Então, eu quero agradecer ao colega Samuel, obrigado, Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho, pelo seu desprendimento, e o que eu quero dizer com tudo isso, especialmente para os religiosos, seja você católico, seja você protestante, seja você budista, seja você da Umbanda, seja você do espiritismo, seja você adepto da Hare Krishna ou qualquer outra religião, o que eu quero tranquilizar a tua alma, como um cidadão, como um simples cidadão e um simples advogado, é que nós não estamos sós na nossa luta. Nós temos aqui o doutor Samuel, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, nós temos a deputada Damares Moura, nós temos o vereador Rafael Goff, nós temos o vereador Ronaldo Pipas, nós tivemos uma reunião com todos os pastores hoje indignados. Então a sociedade civil, eu quero tranquilizar você que tem a sua fé e que vê o seu direito de crer ameaçado. Você não está só, o Brasil está em plena normalidade democrática, graças a Deus, né, colega? O Brasil está em plena normalidade democrática, nós temos instrumentos para proteger a liberdade religiosa e nós lançaremos mão de todos esses instrumentos. Doutor Aziz, presidente da OAB de Pinda, também está nesse pleito conosco e eu tenho recebido mensagens, ontem foi a noite inteira e o dia inteiro hoje eu tenho recebido mensagens de solidariedade, dizendo, olha, essa luta, pastor, não é sua, essa luta é nossa, de todo cidadão de bem. Então eu quero tranquilizar a sua alma. Em Pindamonhangaba nós não seremos amordaçados. Em Pindamonhangaba não seremos constrangidos. Doutor Samuel, meu xará, sim, eu queria falar dois pensamentos aqui que me ocorreram agora durante o seu discurso. Sim. Eu sei que há católicos assistindo essa live. Há um pensamento de Madre Teresa de Calcutá. Ele diz o seguinte: uma coisa precisa ser feita. Alguém vai fazer? Deixa que faça. Ninguém vai fazer, faça você. Então, eu estou sentindo que aqui em Pindamonhangaba, essa defesa da liberdade religiosa junto ao Poder Executivo, junto a essas restrições que estão sendo impostas, está sendo assumida por você, pelo Rafael Goff, pelo Alexandre Faria, por lideranças civis que entendem que houve um exagero e uma ação até desproporcional do poder público sobre as igrejas. E há um outro pensamento que eu não gostaria de permitir o encerramento sem mencioná-lo, que é um pensamento de Sêneca, que viveu do ano 4 antes de Jesus Cristo ao ano 65. Sêneca diz o seguinte: não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. É preciso ousadia para chegar ao poder público, é preciso ousadia para mobilizar as lideranças evangélicas, chegarem na prefeitura e falar: prefeito, olha, tá inadequado essa sua posição. É preciso ousadia para enfrentar o poder, o poder público e dizer que aquelas condições não são adequadas. Então, eu deixo aqui os meus cumprimentos, o meu abraço à cidade de Pindamonhangaba e esclareço que estou à disposição, dentro da influência que eu tenho, que eu possa exercer, eu posso ser chamado pela cidade, eu estou disposto a fazer o que for necessário para essa situação ser sanada e
o equilíbrio e a razoabilidade ser implantada na cidade no que diz respeito a essas condições das organizações religiosas na questão da pandemia. É isso aí. Pessoal, quero agradecer a todos. Eu peço perdão, hoje foi uma live diferente, a gente tratou de alguns assuntos um pouco até indigestos, né, de assuntos jurídicos, talvez alguns não sejam tão familiarizados. Nós procuramos deixar num tom leve, num tom acessível, para que todos compreendessem, mas eu peço a vocês que estão nos assistindo agora, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, eu peço que você se mobilize a favor de Pindamonhangaba, a favor da justiça, a favor do direito. Use as suas redes sociais, vá lá na página da prefeitura, vá na página do prefeito municipal, manifeste a sua indignação, cobre o seu vereador, cobre o poder público, manifeste a sua indignação, porque tem um ditado antigo que diz bem assim, por falta de um grito se perde uma boiada. Então, às vezes, porque nós não nos manifestamos, nós perdemos os direitos mais importantes e mais comezinhos. Então, eu quero te pedir, por gentileza, te peço que você nos ajude, quem é do bem, as pessoas bem intencionadas, os democratas, as pessoas que querem viver uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida abençoada, uma vida exercendo os seus direitos sem embaraço, com ampla liberdade, eu peço que você nos ajude, por gentileza, levantando essa bandeira conosco, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento, a sua presença, eu vou encerrar hoje, já falamos bastante, eu não quero ser cansativo. Fica aqui o meu agradecimento ao meu colega Dr. Samuel Gomes de Lima. Eu sei que a sua agenda é bastante extensa, bastante ocupada, são compromissos em todo o estado de São Paulo, e o senhor achou um tempinho para falar com esse caipira aqui, que está muito feliz e muito grato por poder ter o senhor comigo aqui na minha rede social, e os irmãos, eu tenho certeza, e amigos também, estão muito felizes. Vou deixar o senhor se despedir, depois vou terminar com uma bênção para todo o povo. Eu agradeço a oportunidade de ter conversado aqui com todos, e me coloco à disposição, e quero dizer que está escrito em Tiago 3,18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para todos aqueles que promovem a paz. Então, nós somos promotores de paz, estamos em tempo de paz, claro, vivendo circunstâncias adversas, mas ainda estamos em tempo de paz, e é aí que nós temos que usar para semear o fruto da justiça, e todos nós sabemos que esse fruto é Jesus Cristo. Muito obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado, amados, Deus abençoe. Olha, eu vou até aproveitar e pedir oração, viu? Hoje eu tenho uma coisa muito difícil para fazer, muito complicado para fazer. Eu vou fazer uma live junto com a minha esposa. Eu tô com medo que só o sangue de Jesus na minha vida. Tô com medo de fazer uma live com a minha esposa hoje, 9 horas, falando de família. Rapaz, eu já tô meio apavorado aqui, mas Deus vai nos dar graça. 9 horas a gente se vê de novo. Obrigado pelo seu carinho. Eu vou terminar com a bênção apostólica para a tua vida, te abençoando a todos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você está feliz e vai para o céu, diga amém. Amém. Amém, Deus te abençoe. Nós temos um lema, viu? É facinho, colega. A gente fala na nossa igreja aqui, vitória, poder e glória. Que você tenha uma vida com muita vitória, muita glória. Poder e glória. Vitória, poder e glória. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Onde é que eu desligo aqui, gata? Transmissão aqui em cima. Onde? Aqui, ó, o botão vermelho.